sejam bem-vindos a mais uma atividade de Evangelho no Centro. A reflexão do dia de hoje é sobre Jesus, o médico das almas e a cura interior. Eu me baseei numa reflexão do Haroldo Dutra Dias, que é um palestrante espírita, e no livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Sempre que falamos de Jesus, eu gosto de apresentar Jesus da maneira que a doutrina espírita nos traz, que é um mestre grandioso, que é aquele grande educador das almas que trabalha a nossa evolução nesse planeta terreno. Ele nos acompanha há muito tempo. Para quem acredita, para quem frequenta o Espiritismo, sabe que uma das nossos lemas é a reencarnação. Então, Cristo nos conhece há milhões de anos, porque somos viajores nesse planeta em inúmeras existências. Essa não é a primeira e não será a última. Então, ele conhece a cada um de nós. Conhece as nossas potencialidades, as nossas forças, mas também conhece as nossas fraquezas, os nossos deslizes, aquilo que ainda precisamos aprimorar. Toda vez que adoecemos, como é o tema da palestra, pensamos em Jesus para nos aliviar. Mas para entender o trabalho que Jesus faz conosco, nós precisamos compreender como foi que Jesus realizou as curas no tempo dele. Sabemos que nem todos foram curados, mas Jesus não fez milagres? Como que ele não curou a todos? De fato, por onde Jesus foi procurado, por onde Jesus passou, ele foi procurado por doentes. Como sabemos, nas passagens dos evangelhos, ele foi procurado por cegos de nascenças, por paralíticos, pelos que sofriam de hemorragias, por uma gama de doenças de pele conhecidas na época por lepra. Jesus sempre tinha aquela palavra de carinho. Quando ele fala aquela palavra de carinho, esse era o primeiro atendimento e acolhimento de escuta que Jesus fazia ao doente. Ele ouvia a sua queixa. Por isso, médico das almas, porque ele não olhava só a doença física que estava apresentada. Ele escutava a queixa. Esse, então, era o primeiro atendimento e acolhimento que ele fazia. Se nós analisarmos hoje, o bom médico que escuta com carinho e consideração a queixa do seu doente, ele também se torna um médico das almas. Depois vinha o seu poder magnetizador de afeto. Ele olhava com muita compaixão para aquela queixa. Ele chegava a aliviar os seus pacientes somente com o seu olhar. Por quê? Porque era um olhar carinhoso. Assim também hoje, o bom médico que realiza com cuidado a queixa do paciente, ele também promove no paciente uma confiança, como Jesus promovia nas pessoas, a confiança daquele homem. Então, nós vamos se sentir confiantes naquela proposta que o nosso médico está nos apresentando para aliviar as nossas dores ou curar as nossas doenças. Mas muitos que procuraram Jesus, como nós falamos, não foram curados fisicamente. Voltaram a adoecer. Mas por quê? Por que eles voltaram a adoecer? Aqui explica Haroldo
que a base da doença não está no corpo físico, está na nossa alma. Por isso, Jesus é o médico das almas, porque ele sabe que o que nos adoece está mais interior, mais profundo. Só vai manifestar a doença no nosso corpo físico. Muitos queriam a cura para voltar a ter os mesmos comportamentos que tinham antes de adoecer e que provocavam as suas enfermidades, como muitos de nós. Quantos de nós, muitas vezes, não procuramos a cura de certas doenças com o intuito de nos melhorarmos para voltarmos a fazer aquilo que tinha nos adoecido? Por quê? Com a justificativa de que nós não merecemos aquilo, que nós precisamos aproveitar a vida. Então, por que eu mereço ficar doente? Então, nós procuramos a cura, mas não para nos melhorarmos muitas vezes, e sim para voltar a praticar as mesmas atitudes que nos adoeceram. Consequentemente, quando a gente não cuida os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, nós não procuramos nos elevar, nós não vamos entender a proposta de Jesus, que era sempre promover dentro de nós a transformação para nós sermos pessoas de bem. Então, nós precisamos urgentemente compreender a mensagem de Jesus, que ele sempre falou para o espírito imortal e não somente para esse corpo físico que está ali. Então, novamente, Haroldo pergunta, mas por que eles voltaram a adoecer? Voltaram a cultivar os vícios que tinham adoecido eles. Lá na passagem tem várias situações, mas eu vou trazer exemplos do nosso cotidiano para a gente ver como nós, muitas vezes, fizemos esses deslizes e não imaginamos que estamos fazendo. Então, vou dar um exemplo bem prático. Eu preciso parar de comer doce para controlar a minha diabetes. Esse é o meu problema, né? Mas eu não consigo ser persistente. Logo, a doença me visita. Por quê? Porque eu não fiz a mudança necessária que cabia a mim para promover a cura ou o equilíbrio da doença. Logo, eu adoeci. Se nós pegarmos outras situações, o excesso de bebidas, de drogas, nós sabemos as consequências gravíssimas que causam no nosso corpo físico. Então, se eu preciso fazer a minha parte e controlar e eu não fizer, é inevitável a doença, ela vai me visitar. Assim são as situações das doenças emocionais. Quando eu sou uma pessoa muito irritada, muito ansiosa, e eu procuro ajuda, daí eu recebo tratamento, medicamento, faço terapia, melhoro. Perfeito, é o que eu queria, me melhorar. Mas se eu não cultivar essa melhora, se eu não praticar os hábitos que promoveram essa melhora dentro de mim, eu vou voltar a adoecer. É a consequência. Por isso que Jesus não curou a todos, porque eles voltaram aos vícios que eles tinham antes. E assim é conosco também. Mas outros se curaram. E por quê? Aí aqui Haroldo também responde na reflexão dele, porque eles conseguiram fixar e entender a mensagem de Jesus e permaneceram saudáveis. É como nós. Quando nós compreendemos que nós precisamos nos melhorar, nos esforçar, fazer as mudanças, nós também permanecemos saudáveis. E isso vale para todas as situações
que nos incomoda, que nos aflige, por mais que algumas a gente acredita que foge do nosso controle, mas do controle de Jesus nunca foge. Nós sempre estamos amparados e assistidos, mas muitas vezes nós demoramos para compreender, ou para entender, ou para aceitar o tempo de Deus em certas situações. Mas precisamos confiar e ser persistentes. Quando falamos de doenças, sempre nos preocupa as doenças físicas, como a gente comentou. É o que mais vai chamar a nossa atenção, porque a gente sente, a gente visualiza, né? Mas como tudo que é físico, né, passa pelo processo da morte, como plantas, animais, nós também estamos inseridos nesse processo. Então, tudo que é material, um dia se vai. E isso serve para nós também. Então, nós precisamos entender que Jesus disse para nós: eu sou o médico das almas. Se ele fosse o médico do homem, ele trataria somente as nossas queixas físicas. Mas quando ele fala, eu sou o médico das almas, ele trata do espírito. Mas quais são essas doenças da alma? Quais são as causas dessas doenças? Porque daí nós precisamos entender, se ele cura as almas, quais são as doenças das almas? Aí, na reflexão de Haroldo, ele vai dizer: o que fica dentro de nós é o que nos adoece. Aí ele traz um exemplo bem bacana. O corpo físico é uma janela que mostra o que fica dentro ou existe dentro de nós. É como se nós abríssemos uma janela e olhássemos o que está lá dentro. É dessa maneira. No livro Ação e Reação de Chico Xavier, vamos encontrar uma passagem de André Luiz em uma de suas experiências em acompanhamento de Silas, onde vai explicar o quanto nosso íntimo nos adoece. Aí vamos para a reflexão. Então, lá no livro, ele vai trazer a história de um jovem menino que está sendo obsediado. E daí nós vamos entender como é fácil as interferências espirituais, como é possível eles nos adoecer e de que maneira que eles conseguem nos adoecer tanto. E daí nós vamos entender, melhor ainda, a reflexão que Jesus falava: eu sou o médico das almas, porque se tudo que está dentro de nós é o que nos adoece, eu tenho que curar o que está dentro de mim me incomodando. E nós vamos aprender a identificar. Então vamos lá. Então eles foram observar um jovem que estava sendo obsediado por seus 2 tios desencarnados, que estavam bastante cruéis e persistente numa perseguição. Em um único propósito eles tinham: fazer com que aquele jovem desencarnasse. Esse era o desejo dos 2 obsessores. Mas o que movia esse ódio? Aí vem a explicação. Aquele rapaz havia herdado um patrimônio imenso do seu pai, mas o seu pai somente conquistou aquele patrimônio assassinando os seus 2 irmãos, e os 2 irmãos agora no mundo espiritual estavam completamente enseguecidos de ódio e de vingança, pelo propósito de fazer justiça com as suas próprias mãos. Para espanto de André Luiz, Silas não condenou a atitude, não apontou o dedo, mas começou a visitar todos os dias e observar o comportamento e pensamento da vítima, do jovem rapaz. E perguntou aos obsessores qual era o processo que permitia a eles ter o acesso à mente daquele rapaz para obsediar e exercer o domínio sobre ele.
porque a interferência era muita. Então, diz Haroldo, o obsessor dá uma aula de obsessão para nós, dizendo que todos possuímos desejos. Todos temos desejos. Desejo de ter um carro, uma profissão, uma casa, um apartamento, não importa, né? Viagens. Mas existe sempre um desejo central, um tema básico, que é de interesse mais íntimo de cada um de nós. Esse desejo central é que nos move, é que nos provoca a fazer situações inúmeras para conquistar. Muitas vezes nós se afundamos em trabalho, né? Fazemos tudo que for possível para alcançar aquele objetivo, ou aquele sonho, ou aquele desejo. Então, nós focamos tanto o nosso pensamento nisso, que nós ficamos obsediados por esse pensamento. Então, ao emitir esses pensamentos que nós ficamos focados, nós captamos pensamentos de encarnados e desencarnados, que têm o mesmo desejo como nós. Aí, no caso desse rapaz que estava sendo obsediado, o desejo central dele era acumular bens materiais. Então, percebe só, ele já tinha herdado um patrimônio imenso, né, de uma forma não tão boa. Já tinha atraído obsessores por conta dos deslizes do pai, e ele estava pagando o preço por isso. E além disso, ele ainda tinha desejos imensos de ter mais patrimônio financeiro, alcançar prosperidade. Esse era o desejo central dele. Então, esse era a fragilidade que os obsessores encontraram para alimentar ele. Que ele tinha que ir em busca desse desejo, e para ele ir em busca desse desejo, ele ficou completamente cego de outras situações e focou toda a energia da vida dele nisso. Obviamente, ele ia para um caminho indesejado. Por quê? Porque ele ia descuidar da saúde, descuidar dos pensamentos, ia ficar tão perturbado que provavelmente eles iam conseguir realmente com que ele desencarnasse nessa situação. Então, esse era o desejo central dele. E eles estavam nutrindo ele cada vez mais nesse pensamento para fazer a fixação mental. Sabe quando aquilo não sai da tua cabeça? Aquilo fica dia e noite na sua mente? É uma fixação mental. Só nós precisamos avaliar se esse pensamento está me levando para um caminho bom ou para um caminho ruim. Se esse pensamento está tomando o meu tempo de uma forma indesejada ou não. O que eu estou fazendo com esses pensamentos? Mas mais desafiador para nós não é saber isso. É saber que o obsessor, ele não coloca nada que não tenha dentro de mim. Ele não vai criar esse pensamento em mim. Simplesmente já existe dentro de mim. Ele só vai alimentar, porque eles não conseguem colocar nenhum pensamento novo dessa maneira. Não, eles são mais inteligentes. Eles observam as nossas fraquezas e nos alimentam naquilo que nós temos fragilidade. Então, vamos dar exemplo. O irritado. O obsessor que irrita ele já é irritado. Eles só alimentam. Assim vale para o egoísta, ele já é egoísta. Por mais que nós muitas vezes não queremos analisar as nossas fragilidades, ou as nossas fraquezas, ou as nossas más tendências, mas todos nós temos. Nós precisamos olhar para ele. O manipulador, ele já é manipulador. Eles só vão alimentar mais ainda esse pensamento. O invejoso. Então, os espíritos obsessores falaram assim: basta uma singela influência para que ocorra a dominação. Então,
eles vão te influenciando, vão te incentivando, vão te manipulando, até que eles tomam conta de você. Aí é o processo obsessivo mesmo. Agora vamos entender como então Jesus curava as almas. Está lá no relato no livro A Boa Nova. Quando a criatura se aproximava de Jesus, ele já fazia como se fosse um raio-x da criatura. E ele já sabia qual era o desejo central daquele espírito. Eu fico imaginando né? Se eu tivesse a oportunidade de estar na frente de Jesus e ele me fazer um raio-x. Imagina quantos desejos às vezes não encontraria. Porque às vezes a gente não tem um, a gente às vezes tem mais que um. Mas um já basta para eles nos incentivar. Então, Jesus já conhecia o desejo central de cada espírito que se aproximava dele. E o desejo central que leva nós para as más tendências. São essas que nos adoecem. Porque quando nós temos desejo central bons, esses nós temos que alimentar sim. Porque esses só vão nos elevar o pensamento. Então vamos lá. No livro, ele vai trazer o exemplo de Maria de Magdala para nós entender o processo de cura de Maria. Então, quando Maria se aproximou de Jesus, todos nós sabemos que ela era prostituta. Então, qual era o desejo central de Maria? Não é nem difícil de nós entender, que era o desejo sexual. Esse era o desejo central de Maria. Então, essa era a chaga dela. Quando ela conheceu Jesus, ela compreendeu o verdadeiro amor, onde sempre ela procurou ser amada, que levou ela para os vícios da prostituição. Ela sempre procurou alimentar o amor dela de uma maneira que ela nunca foi alimentada, porque ela sempre foi usada. E ela nunca encontrou o amor verdadeiro. Quando ela encontrou Jesus, que foi o único homem que acolheu ela com bondade, com um amor que não tirou nada dela, ela realmente teve a certeza de que ela encontrou o amor verdadeiro. Ali começou o processo de cura da alma de Maria. Maria era doente da alma. E Jesus curou ela por quê? Porque Maria aceitou os ensinamentos. Maria voltou a ser prostituta? Então ela não entendeu? Entendeu. Então foi esse momento que ela se curou. Então Maria deixou os vícios dos prazeres de lado. Quando Maria, porque depois Maria também adoeceu, quando Maria realmente adoeceu fisicamente por ter contraído a lepra, muitos se assustaram, porque perguntaram, mas Maria não estava curada? Estava curada do desejo do vício da alma. Lembra? Jesus cura as almas. Então, Jesus curou o desejo central de Maria, que era o vício sexual que estava levando a ela a doença. Mas, quando Jesus a encontrou, Maria já estava doente fisicamente. O que Jesus provocou em Maria foi a cura do vício dela, da alma. E provavelmente Maria nunca mais seria prostituta, em nenhuma das existências, porque ela realmente foi curada pela chaga dela. Agora, quantos de nós, muitas vezes, trazemos para mais de uma existência a mesma doença? Por quê? Porque não nos curamos na alma. Nós não nos curamos daquilo que nos adoece por dentro. Porque se analisar, o que adoecia Maria? O desejo de amor. Maria era doente pelo desejo do amor, de amar, de ser amada. E ela nunca foi correspondida. Então, esse era a doença de Maria. E como ela procurou a vida da prostituição, Maria
ganhou as doenças da época. Ela teve sífilis, depois quando ela foi atender os leprosos, ela acabou se contaminando com os leprosos. Então Maria acabou adoecida decorrência da vida desregada que ela levava, mas da doença da alma ela foi curada. Então Jesus cura todos nós, desde que nós identificamos o nosso desejo central e provocamos dentro de nós a mudança necessária. Então, vamos analisar o que me adoece, qual é o pensamento que me provoca essa situação. Muitas vezes é a falta de fé, a falta de esperança, a falta de acreditar. E o que a gente tem que ainda acreditar? Essa não é a nossa única existência. Hoje mesmo para mim foi até um dia desafiador, porque um colega falou para mim, né, que não via a hora de chegar às 6 horas, né, para já tomar uma gelada, né, que tinha que aproveitar. E eu falei, e onde está o seu cuidado, que você não está se cuidando? Mas que eu só tenho essa vida, por que eu vou me cuidar? Daí eu falei assim, será que você só tem essa existência? E daí nós nos queixamos quando a gente chega nessa existência cheia de doenças, cheia de desafios. São as mazelas que nós trazemos de outra. Mas nós estamos aqui sim, para reparar, para nos melhorar e sair dessa vida para melhor. Nós sempre voltamos melhor. E hoje, por mais que nós carregamos algumas doenças, algumas dificuldades, algumas situações, ainda estamos melhores do que estávamos no passado. E isso, qualquer literatura espírita vai deixar isso bem claro para nós. Quem gosta de ler romance, basta ler um romance que você chega a essa conclusão. Você vê lá, né, os desajustes, né, as vinganças, os ódios, tudo que é provocado em outras existências, depois a gente vem, daí vem a lei do amor de Jesus, né? Aí vem a reencarnação, que vai proporcionar a nós trabalhar, como a gente já falou inúmeras vezes aqui, os nossos desajustes, nossos deslizes, o perdão, que nós temos tanta dificuldade. Aí Jesus, né, e Deus, através da sabedoria divina, da lei divina, traz todos esses desajustes dentro do nosso lar, na nossa família, próximo de nós. E nós estamos trabalhando daí a paciência, a convivência, o amor, sem saber que era inimigo nosso. Para você ver como Jesus trabalha de uma forma tão boa, tão generosa conosco. Mas conclusão então. Precisamos avaliar o nosso desejo central. Tá? Se o mesmo for algo que possa nos adoecer, tá? Precisamos nos libertar desse desejo central e buscar propósitos para a minha vida que vão manter eu em equilíbrio na minha existência. E quando eu falo em equilíbrio, é o equilíbrio da nossa saúde física, da nossa saúde mental e da nossa saúde espiritual. Porque todo excesso traz desajuste para nós e traz resultados negativos. Então, que cada um de nós possa identificar hoje o nosso desejo central, aquilo que é muito persistente dentro de mim e que realmente não vai me fazer tão bem assim. E procurar substituir esse desejo por outro propósito, que vai te alimentar espiritualmente, que vai te alimentar amorosamente e que vai provocar dentro de você a transformação que nós necessitamos para encontrar o quê? A paz tão desejada. A paz só vem aonde encontra espaço. A paz não entra em lares com muito conflito, com muitos vícios, com muitos desajustes. Não tem como. Ela vai entrar quando nós permitirmos. E quem permite somos nós. A oportunidade quem dá é nós. Todo tratamento é assim. Tratamento mental nosso é assim, espiritual é assim, físico é assim. O médico prescreve, mas se tu não tomar, acontece alguma coisa?
Aqui hoje vocês vão receber o passe, que é o tratamento espiritual da espiritualidade. Mas o passe sozinho transforma algo? Nós temos que desejar, nós temos que querer o passe. Que todos tenham uma boa noite, obrigada pela atenção. E se despertar o interesse, nós temos as obras na biblioteca também. Vale a pena vocês conhecer bem profundo as literaturas. Obrigada.